Bom, então eu tô gravando então. Então tá, bom dia para todo mundo então. Então vamos começar nosso seminário sobre web scraping. Agradecer ao Eduardo Volman pela gentileza de ter preparado esse material e compartilhar com a gente o conhecimento que ele tem sobre essa área, que é super importante e que a gente está usando bastante dentro do nosso grupo de pesquisa. Edu, a palavra é tua. Obrigado. Então, vamos lá. Eu gostaria de, primeiro, agradecer então, pela oportunidade de estar aqui trabalhando e fazendo essa apresentação com vocês. Eh, eu confesso que eu fiz e refiz essa apresentação muitas vezes, porque eu sempre ficava pensando, nossa, será que eu faço algo mais técnico, que realmente vá gerar bastante conhecimento? E daí eu montava e depois eu pensava, nossa, mas talvez não fique bom de digerir, de realmente compreender o que eu quero fazer, ou talvez não faça sentido para pesquisadores aqui do próprio grupo ou da área. E daí eu voltava atrás e fazia algo mais simples, mas depois eu pensava, nossa, não faz sentido eu fazer uma apresentação tão superficial. Daí eu voltava, ia e voltava, e espero ter encontrado um meio termo e que, enfim, vocês aproveitem. Ah, a apresentação é para durar mais ou menos uma hora, um pouco menos, então não preciso nem dizer, fiquem à vontade para fazer intervenções, dúvidas ou sugestões ao longo da apresentação. Mas, bora lá então. Antes de entrar de fato no assunto do web scraping, eu genuinamente acredito que para qualquer trabalho envolvendo computadores, programação, é imprescindível que a gente entenda não só o funcionamento das máquinas, como da própria internet. Porque acaba que se a gente só aprende o web scraping de uma forma isolada, fica um conhecimento que não tem lastro em toda a área da programação. E e eu realmente enxergo que se a gente entender como a própria internet funciona em si, vai permitir que a gente não só compreenda o web scraping melhor, como na prática, durante os nossos trabalhos, nós enxerguemos soluções diferentes para nossos problemas que a gente não iria enxergar se nós estritamente soubéssemos apenas realizar um web scraping. Eu vou, ao longo da apresentação, tentar mostrar esse meu ponto, mas aqui então eu trago um fluxo bem simplificado de como funciona a internet, uma requisição na internet, e eu espero que vocês enxerguem então exatamente onde eu quero chegar falando nisso. Então, nós somos usuários na internet e ao entrarmos no link, acessarmos uma página, nós estamos primeiramente acessando um domínio, que é o nome que fica lá em cima na página, como google.com. Mas não existe uma conexão direta entre o domínio da página e os servidores do Google, as máquinas do Google. Domínio faz uma relação ao IP, ao Internet Protocol, que sim é a representação da máquina na internet. É como se a gente tivesse entrando no nosso aplicativo de telefone no celular e quisesse, sei lá, ligar para Alice. Não existe o telefone Alice. Alice é um nome que se relaciona a um número de telefone. E é assim que funciona a internet. Então, sempre que a gente entra num domínio, o que ele está fazendo é gerar uma correspondência para um IP público de um servidor que a gente está acessando. E por isso mesmo é possível acessar servidores sem a necessidade de domínio, através de, por exemplo, VPNs, que é exatamente o que a gente usa aqui no grupo. Nós temos uma máquina aqui na IA e para trabalhar remotamente, a gente se conecta por VPN, que é uma Virtual Private Network, que justamente faz com que os dois computadores se enxerguem sem passar pelo trabalho de expor ao público esse IP e também de necessitar um domínio só para a gente conectar nesse computador. Bom, explicado isso, o link ele vai sempre conter o caminho do conteúdo que tu quer, ou seja, mesmo dentro de um site, o link pode ser diferente, porque ele pode se relacionar a diferentes páginas, e nessa forma ele aponta exatamente para a página que tu está carregando. Por vezes é importante notar que essa página pode carregar posteriormente mais conteúdo do que de fato tem no código-fonte da página. E eu vou explicar isso depois, mas são as páginas dinâmicas. Como, por exemplo, a página
não sei, de uma rede social. Tu entra na página, à medida que tu vai andando nela, no feed, por exemplo, vai gerando mais conteúdo. E isso é importantíssimo quando a gente estuda web scraping, porque vai gerar situações diferentes nas quais a gente tem que se ater a realizar a tarefa. E, dito isso, eu gostaria muito de apontar para vocês que a internet é muito vasta. A forma com que os sites são estruturados é muito vasta e a gente precisa realmente compreender a estrutura dos websites, entender como eles são montados, para que a gente consiga trabalhar de uma maneira precisa de caso para caso, porque assim eles vão mudar. Então, não existe uma fórmula mágica de fazer web scraping. Web scraping que pode funcionar, por exemplo, para o site, sei lá, do Google, não vai funcionar para o site da URGS, que não vai funcionar para o site do IBGE, porque as estruturas são diferentes. Então, a gente realmente precisa entender o todo de como essas coisas são montadas para que, na prática, a gente consiga aplicar esses conhecimentos. Aqui, então, eu vou trazer um exemplo para vocês, mas é basicamente o que eu falei. Nós temos um domínio, como, por exemplo, o do Atlas mesmo, o mapa do Atlas, que é esse daqui. E quando a gente acessa ele, basicamente o que está acontecendo é uma comunicação com a nuvem da URGS, com o IP público da nuvem da URGS. E no link que a gente acessa também tem a informação do caminho que a gente quer acessar. Então, por exemplo, quando a gente quer acessar a informação de um estado, o link aparece lá em cima /state. Quer dizer que a gente está acessando uma página relativa a um estado. E dentro dessa página, por vezes, como é o caso, podem ser gerados conteúdos adicionais que não estão diretamente na página em si, que eles são carregados posteriormente, como, por exemplo, o número de municípios ou todas as informações relativas ao estado. Essas informações só são carregadas depois que a gente acessa essas páginas. Elas não estão, a priori, no conteúdo dessa página, sabe? E aqui, nesse meio termo, no meio entre a página em si e o conteúdo que é gerado, você tem a utilização de APIs para carregar esse conteúdo, que eu vou falar depois também. E agora, em si, eu entro na pergunta: o que é web scraping? Web scraping, no meu entendimento, pode ser resumido numa extração sistemática de dados da internet. Da internet porque não necessariamente precisa ser, por exemplo, de um website, pode ser de outras plataformas. Mas é importante notar que ele é diferente, por exemplo, de uma aplicação que se baseia em API, porque a ideia do web scraping é fazer um acesso externo a uma plataforma e conseguir não apenas acessar, mas conseguir manipular, salvar e depois trabalhar com esses dados. Ou seja, tu arquiva o que está dentro de um website. Para isso, claro, é importante a realização de códigos que vão automatizar essa tarefa. Não faz sentido realizar um web scraping, não é performático, claro. Tu manualmente entrar em milhões de páginas e salvar o conteúdo de cada uma. Então, realizar web scraping demanda necessariamente um código que automatize todo esse trabalho. E é imprescindível também que a gente sempre trabalhe com o resultado que a gente extrai dessas páginas. Porque vocês vão ver, não sei se quem está aqui já fez web scraping, mas é muito comum, durante a realização do web scraping, as informações não serem padronizadas, ou ter muita sujeira no meio do que tu extrai. Então, também é imprescindível que depois que a gente faça essa coleta, também tenha um trabalho de tratamento desses dados. E, claro, não preciso nem falar, o web scraping ele pode ter finalidades múltiplas, tanto dentro quanto fora da academia. E, diga-se de passagem, a academia é apenas um nicho em que o web scraping é realizado. E aqui eu entro numa definição um pouco mais pessoal do que eu acho que seja o web scraping. De novo, seguindo aquele fluxograma que eu montei, nós temos, ao acessar um website, nós estamos vendo o topo de uma estrutura que montou aquele site. Então, nós temos o resultado final de uma série de componentes que se juntam para nos apresentar aquilo. E no fundo, ao realizar um web scraping, nós não estamos interessados no site por completo.
nós estamos interessados numa informação específica. Então, de novo, nós temos, por exemplo, no Atlas, a informação dos estados, do Rio Grande do Sul, digamos. Nós não estamos... e nós queremos, por exemplo, fazer um web scraping nas informações do estado do Rio Grande do Sul. Nós não estamos interessados no mapa interativo, nós não estamos interessados nas cores, na formatação, ou mesmo nas empresas parceiras do projeto. A gente está interessado na base. A base foi utilizada ao longo da construção do site para gerar aquele resultado. E nós queremos partir do resultado e chegar na base de novo. Dito isso, é evidente que o web scraping, no fundo, se trata de uma engenharia reversa. Enquanto o site, para o usuário final, é montado de trás para frente, chegando no resultado, nós queremos partir desse resultado e voltar para as bases que são apresentadas nesse site. E eu acho que isso é imprescindível ter em mente durante a realização do trabalho. E, dito isso, já é importante diferenciar as páginas estáticas das páginas dinâmicas. Eu vou passar aqui. As páginas estáticas têm todo o seu conteúdo no código-fonte da página. Então, no momento em que tu carrega a página, o conteúdo não muda, ele já está lá. Existem as páginas dinâmicas, que carregam dinamicamente as informações que são apresentadas nelas. Isso é uma das, creio, a principal diferenciação que pode ter no web scraping, que vai realmente diferenciar a forma com que tu vai trabalhar para cada caso. Aqui, então, reparem que todas essas informações relativas a Porto Alegre estão na página de Porto Alegre. Tem um ponto HTML, que é uma página só para o conteúdo de Porto Alegre aqui no site do IBGE. Mas se eu entro no site do censo, reparem que o link ele é mais genérico, ele só é /panorama. E aqui eu consigo entrar de uma forma posterior em cada cidade e esse conteúdo é carregado em cima da página que já está carregada. Ou seja, nesse caso, nós temos uma base para cada cidade e essas bases são carregadas via API depois que a página já está ligada, já está funcionando. E isso significa que é mais complexo o dinâmico? É mais difícil quando vai montar o web scraping? Sim e não. Significa que tu tem que montar de uma forma diferente. Tá. Aqui, o que nós vamos realizar é uma interferência, ou via de regra, né, uma maneira mais fácil, pelo menos, é interferir nessa API que está comunicando a página com as bases de dados. Então, a gente tem a página que comunica, ela extrai os dados e para puxar, para mostrar aqui na página, as bases via API. E a maneira mais eficiente de se extrair dados numa página dinâmica é justamente tu atingir a API e começar a manipular essa API para diretamente falar com as bases, não mais passando a nível de cidade da página. Por quê? Que eu passo para um outro exemplo. Quando a gente tem uma página que é estática, de novo, todo o conteúdo já está lá. Então, a gente pode fazer uma requisição para essa página e quando a gente enfim, tem essa requisição de volta, todo o conteúdo que nós queremos encontrar já está no código-fonte. É uma maneira muito mais simples de se trabalhar. E, nesse sentido, eu vou mostrar para vocês como usar o Requests, como a biblioteca do Python, para fazer isso. É realmente uma maneira bem simples de se fazer uma requisição de uma página para a internet. E quando ela é estruturada dessa maneira, um request para a página em si já é muito mais do que suficiente, porque já vai estar pronto lá no código que a gente quer. Mas também pode acontecer de termos, então, uma página que carrega os dados de uma maneira posterior. E, nesse sentido, nós temos duas alternativas. A primeira, que eu acabei de explicar aqui para a Lina, que a gente conseguir manipular a API e fazer as requisições diretamente para os dados, sem passar ao nível da página em si. E daí, de novo, a gente pode usar a biblioteca do Python Requests, que é a mais simples e utilizada para fazer essas requisições para servidores. Ou a gente pode utilizar o Selenium, que aí sim é mais complexo. Ele tem uma dinâmica bem diferente do Requests, para carregar inteiramente a página dinâmica com todas as suas características e depois
extrair dela os códigos. Vale notar que o requests, ele basicamente extrai o código-fonte da página. E nesse caso, a página em si não tem o código-fonte do que a gente quer extrair. Então, se a gente fizer um request para essa página, nós não vamos encontrar o conteúdo, porque ele é carregado de uma maneira posterior. E para isso, a gente precisa usar o Selenium, porque o Selenium ele é uma maneira muito mais complexa de se renderizar as páginas e de se realizar as requisições e fazer web scraping na internet. E ele, sim, nesse sentido, é o único capaz de renderizar esses dados da API que são carregados a posteriori. Edu, Oi, pode tem falar. duas perguntas. Uma, se a gente precisa identificar a priori se o conteúdo é estático ou dinâmico, se não, e para definir qual biblioteca usar. E a segunda pergunta é se eu sempre ouvi falar muito da Beautiful Soup, eu nunca usei individualmente essa library como a principal do Python. Você sabe se existe uma biblioteca que domina mais esse trabalho de web scraping do que outra, ou elas são muito semelhantes? Tá, eu acho que são duas perguntas bem interessantes. Isso de tu entender exatamente a forma pela qual tu faz web scraping, cedo ou tarde tu vai se deparar nesse problema. Porque, de novo, como os sites são estruturados de uma maneira diferente, via de regra, tu não vai conseguir aplicar numa página dinâmica o método que tu usa numa página estática. Então, eu sempre começo analisando que tipo de conteúdo, que tipo de estrutura de página a gente está trabalhando para montar o código com base nele. Porque realmente não tem como, as peças não se encaixam. Por isso que de tudo que eu falei até aqui é para chegar nesse ponto. A gente precisa começar entendendo como a página é montada, para aí sim a gente criar um código que seja específico para as necessidades dessa página. E respondendo a segunda pergunta, sim, o Beautiful é uma biblioteca bem utilizada no web scraping. Ela serve para formatação de texto, não exatamente para realizar a requisição. Então, por exemplo, ela é muito utilizada em conjunto com requests. Tu faz uma requisição com requests, por exemplo, de uma página HTML, e daí tu consegue passar o conteúdo do HTML para essa outra biblioteca e ela vai formatar o conteúdo do HTML para que você consiga extrair de uma maneira melhor os resultados. Porque, de novo, fazendo uma requisição pelo request, você tem código-fonte de uma página. Que se tu não trabalhar... Bom dia, obrigado pela pergunta aí. Se existe alguma correlação entre o número de compartilhamentos e o número de likes? Olha, de acordo aí com... acho que não tinha a ver com algo. Não. Se tu faz uma requisição por requests, tu ganha um código-fonte. E se tu não trabalha, esse código-fonte é texto. É uma string gigante, é texto. E o que o Beautiful Soup faz é tratar esse texto e formatar como um HTML. Que nem tu pode usar a biblioteca do JSON para trabalhar com uma variável como se ela fosse JSON. É a mesma ideia. E assim, usando essa biblioteca, tu consegue, por exemplo, pedir exatamente para extrair o conteúdo da página que está formatado como um título, o conteúdo da página que está formatado como um texto normal. Ele serve para isso. Mas, a princípio, tudo tu consegue fazer com requests, e o Beautiful Soup. Mas é muito uma opção de trabalho. Eu pensei em colocar nos exemplos que eu vou trazer essa biblioteca integrada, mas eu não queria poluir muito código, no sentido de fazer um código muito complexo e talvez muito confuso. Opa, bom dia. Bom dia. Então eu usei de uma maneira pura o request. Mas, enfim, logo a gente vai ver isso. Aqui eu trago exatamente uma comparação de habilidades desses diferentes métodos. O request ele é sempre o método mais simples de requisição e, por consequência, ele é mais rápido sempre do que o Selenium. Vale notar que dificilmente tu vai ter um site que vai
ser possível aplicar essas três ferramentas simultaneamente. Então, aqui eu estou fazendo uma comparação mais abstrata entre os três métodos. O request, então, sempre mais rápido que o Selenium, mas a velocidade da API vai ser sempre, via de regra, melhor. Porque se uma página depende do carregamento de uma API para mostrar o resultado, lógico que se tu carregar só a API, vai ser mais rápido de carregar a página e a API junto. A quantidade de informação também vai variar. Na API, tu consegue resgatar toda a informação que está disponível nessa API, enquanto ao realizar pelo request ou pelo Selenium, tu basicamente se limita àquilo que é apresentado na página. Então, pode ser que na API, por exemplo, o trabalho de Harvard, dos tweets, eles usavam o API do Twitter e conseguiam extrair uma série de informações sobre o tweet. Não só o texto, o conteúdo, como também a informação da localização geográfica. Isso, para o usuário final no Twitter, não aparece, a localização geográfica no Twitter. Se eu fizesse a requisição pela API, eu conseguiria extrair essas informações, mas se eu fizesse elas pela página em si, eu estaria limitado àquilo que é apresentado na página, que no caso se restringe basicamente a quem o autor e o texto. Em relação ao controle de acesso, todos eles vão ficar vulneráveis à restrição de requisição, ou seja, a maioria dos servidores, eles, uma medida de segurança, bloqueiam exatamente quantos acessos um usuário pode fazer. Por exemplo, depois de 500 requisições numa hora, o usuário é bloqueado, ou depois de 70 num dia, sabe? Essas coisas variam de acordo com o interesse do site. Mas todos eles ficam vulneráveis a isso. A diferença é que a API, muitas vezes, elas trabalham com tokens pagos para se fazer requisição. Então, por exemplo, usar a API do ChatGPT. Tu pode usar quantas vezes tu quiser, desde que tu tenha um token pago para utilizar. Entende? Então, se tu quiser usar 1 milhão de vezes ao dia, tu pode, desde que tu esteja pagando. Não tem um limite de requisição. Justamente porque não é um web scraping. O web scraping seria justamente tu querer baixar e salvar esses dados sem precisar ficar pagando por eles toda vez. E em relação ao controle de bots, na API não se aplica, justamente porque ela é pensada para se realizar essas requisições mais simples. Numa página normal, se tu faz pelo requests, que é o método mais simples, ele é de fácil identificação, justamente porque a forma pela qual se faz a requisição difere muito de um usuário normal no navegador. Então, qualquer sistema robusto de antibot consegue identificar se é uma requisição robô pelo requests ou se é um usuário normal entrando. Então, ele fica bem vulnerável, ele pode cair em tipo captchas. E o Selenium, não. O Selenium é o melhor nesse sentido, porque ele renderiza a página tal qual um usuário renderizaria no seu navegador. Porque ele utiliza o WebDriver do navegador. Ele pega o motor de um navegador de verdade, tipo o Google Chrome, que ele pega o WebDriver do Chrome, que se chama, e a página se carrega tal qual um usuário no Chrome. Inclusive, é possível habilitar no Selenium que você visualize exatamente o que está acontecendo. E daí é engraçado, ele abre assim, uma página no navegador, tal qual uma página qualquer, e realiza o web scraping automaticamente, sabe? Então, esses dois aqui são por linha de comando, mas esse daqui pode ser tanto por linha de comando quanto visualmente, que é interessante. E aqui eu destaco exatamente para as páginas qual é o melhor tipo de meta. Para páginas simples, a API não se aplica justamente porque essas páginas não têm API. E nesse sentido, o request vai ser melhor. E o Selenium ele também serve. Mas o Selenium, de novo, voltando nesse slide, ele é sempre mais lento do que o request, justamente por ser uma requisição muito mais complexa. Então, se aplica, mas ele demora mais. Para sites complexos, assim, que tem muita coisa carregada de maneira posterior, como um marketplace, entrando, digamos, no Mercado Livre, o request normal da página geralmente é incapaz por dois motivos. Esses sites mais robustos, de novo, costumam ter um controle de bot, então essas requisições muitas vezes falham. E segundo, como esse conteúdo é carregado de uma maneira posterior,
nem faz sentido você realizar uma requisição para a página em si, porque ela não costuma ter o código relativo ao conteúdo. Ele costuma ser gerado de maneira posterior pelo serviço de API do site. O Selenium, nesse sentido, é muito bom, porque ele funciona tal qual o navegador. Então, se tu no navegador consegue ver esses dados, pelo Selenium também vai conseguir. E a API, nesse sentido, seria o melhor possível. Possível, eu digo, porque realmente tem sites mais sofisticados que conseguem barrar, ou ao menos dificultar o uso de APIs pelo pessoal que está tentando fazer web scraping. Mas se você souber manipular essa API, vai ser melhor, porque vai trazer o maior número de informações da maneira mais rápida possível. E sites que demandam muito JavaScript, que são também sites dinâmicos, aqui as coisas são um pouco parecidas, eles também, de novo, não faz sentido realizar requests, porque a página não vai renderizar corretamente. O Selenium vai funcionar normalmente. E aqui no caso, eu coloco JavaScript no sentido de ser um site que não tem a API. Ele tem um carregamento, tem todos os códigos por JavaScript para mostrar a página, mas ele não tem uma API funcionando. Então também não se aplica usar a requisição pela API. Edu, Oi, pode falar. como é que a gente identifica da forma mais fácil o tipo de página para poder escolher o tipo de biblioteca que a gente vai usar? Por exemplo, páginas comuns, assim como a Amazon, por exemplo, como é que a gente descobre que tipo é para poder fazer a escolha? Por exemplo, vamos pegar a Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza, por exemplo, Sim. querendo pesquisar sobre preço. Os três funcionam exatamente como marketplace, só por serem marketplaces? Sim. Eu coloquei marketplace no sentido mais genérico, ele não estritamente se aplica a marketplace, mas todas as que tu falou, sim. Aqui no sentido de, por exemplo, eu vou mostrar exatamente o marketplace. Mas, por exemplo, quando você está buscando por um produto numa categoria, geralmente aparecem os produtos à medida que tu baixa na tela, vão carregando outros. É um site dinâmico, porque o conteúdo ele não está intrinsecamente na página. Entende? Não existe uma página para cada uma dessas categorias e a página não é fixa, ela também vai carregando aos poucos. Aí sim, é uma página que está usando a API para carregar o conteúdo, porque ele vai de novo carregando à medida que tu vai baixando na página. Mas é muito assim de tu entender o site. As páginas simples, elas não têm funcionalidades especiais, elas não têm códigos de JavaScript, geralmente, por trás, porque isso geralmente é o que diferencia. Elas são estáticas, elas não movem, não tem conteúdo gerado, entende? E eu acho que essas coisas vão ficar mais claras quando eu exemplificar, que eu vou mostrar exatamente. Então, se eu falar agora, talvez mais confunda do que realmente ajude. Carla, pode perguntar. Não, eu ia dar exemplo de cada uma para ver se eu tinha entendido, mas se você acha que vai ficar mais confuso, eu deixo para depois. Ah, pode chutar, eu não importo. A página simples seria uma página de notícia, por exemplo, que você abre, lê a notícia tem título, tem texto e imagem. Isso? Isso, que seria isso. Pode Tá, ser. marketplace é qualquer e-commerce, que você faz filtro, clica, enfim, qualquer página assim que seja com mais hiperlinks É. e filtros. E JavaScript é quando tem aquelas páginas que... Ai, meu Deus, que tem JavaScript, é difícil explicar. Que elas são feitas de um jeito que não é com HTML, que você entra para ter uma imagem ou um vídeo por trás, assim. É isso, né? YouTube? Sim, YouTube é bem assim? sim. Ó, é importante notar que essas duas coisas elas podem, porventura, andar juntas. Então, por exemplo, tu tá lá no Mercado Livre, enquanto tu tá procurando em, sei lá, sapatos, tu vai descendo no Mercado Livre e vão aparecendo novas ofertas de sapatos. Essa é uma página dinâmica. Mas quando tu clica numa oferta, num produto de venda específico e abre a página do produto, com lá as características certinhas, aí sim ela se enquadra melhor numa página simples. Entende? Só que se tu quer realizar um web scraping, por exemplo, do Mercado Livre, tu, assim, em geral, tu vai estar tentando coletar o maior número de produtos possíveis. Então, geralmente, tu vai estar trabalhando nesse sentido do marketplace, com as informações que são geradas dinamicamente, porque tu está tentando acessar o máximo de informações possíveis.
E é isso, por exemplo, que eu fiz com Viva Real, com Ian. Eu não estava diretamente acessando a página de cada imóvel que estava ofertado lá. Eu estava indo na barra de busca e a barra de busca gerava as ofertas de imóveis e eu estava acessando a API que gerava esses imóveis. Entende? Eu não estava na página final da oferta. Eu estava na página de buscas acessando a API que me dava as informações sobre cada imóvel. As coisas são um pouco diferentes. Mas uma maneira de identificar justamente se ele tem também um link próprio para cada página. Aqui, por exemplo, para a cidade de Porto Alegre, dá para ver que tem o link todo é de Porto Alegre. Ponto. E aqui não tem um link para Porto Alegre, e sim tu vai clicando e as coisas vão aparecendo. Quer dizer que a informação relativa a Porto Alegre é carregada de maneira posterior, porque o link é o mesmo, mas as coisas são carregadas depois. Fica mais claro? Bom, vamos lá. Eu trago aqui o Atlas como um exemplo. É uma página que utiliza muito JavaScript, muito código rodando na página, tanto que no momento que tu entra nela, a única coisa que aparece é a tela de loading. Se tu realizar uma requisição requests para o Atlas, ele basicamente vai salvar a tela de loading, porque aquela é a página inicial do Atlas. E todo o conteúdo do mapa em si é carregado de maneira posterior. Então, sim, isso daqui é um site ultra dinâmico e que tem as informações de cada site. De novo, como é um site dinâmico, essas informações são carregadas de maneira posterior. Isso implica que o Atlas utiliza uma API, porque o site é o mesmo, o Atlas é o mesmo, mas à medida que tu vai clicando nos estados ou nas cidades, esses dados são carregados. E aqui tá, tu pode interceptar essa API para começar a extrair os dados da API sem precisar passar pelo Atlas em si. E é exatamente isso que eu faço aqui. Eu acesso, depois eu posso mostrar exatamente como eu posso fazer esse acesso. E eu faço exatamente essa mesma requisição. Clico aqui no estado do Rio Grande do Sul e, em vez de carregar o dado assim, eu carrego pela API. Que pode ficar bem confuso e difícil de ler, se está assim, mas só de tu formatar o API em JSON propriamente dito, você consegue entender as informações que você está trabalhando. Então, de novo, ao invés de eu precisar fazer uma requisição que entra no site do Atlas pelo Selenium, que espera o site do Atlas carregar por completo, que clica no estado do Rio Grande do Sul para carregar as informações do Rio Grande do Sul, eu posso diretamente usar a API do Atlas e carregar as informações do Rio Grande do Sul de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida e com uma riqueza de detalhes muito maior do que a que é mostrada aqui na plataforma em si. Porque, claro, todas as informações que estão aqui na API. Espero que isso tenha sanado algumas dúvidas, mas, dito isso, eu vou fazer a comparação de dois e-commerces que realmente exemplificam um pouco melhor nisso. São duas plataformas parceiras aqui do grupo, a da Tramontina Electric e do Altoff, que tem um serviço de e-commerce. Eu gostaria de destacar que o site da Tramontina em si ele é muito mais simples, porque a Altoff utiliza um serviço terceiro para fazer o seu marketplace. E nesse sentido, em todos os momentos, o site da Tramontina se assemelha mais a uma página simples. E depois eu vou mostrar que eu vou fazer a requisição com molde nisso. Enquanto a do Altoff, sim, ela tem uma estrutura de uma página dinâmica. E agora eu entro na parte assim, do workshop do código mesmo. Eu estou aqui no Colab, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês terem então todo o conteúdo e também essa página de códigos para vocês testarem assim, exatamente o que eu quero dizer. Edu, você pode aumentar um pouco a fonte, por favor? Então, eu vou fazer a requisição para a página, para o código-fonte da página. Eu posso, de novo, usando o requests ou o Selenium. Selenium mais complexo, requests mais simples. Se eu tentasse fazer uma requisição desse modelo para Altoff, a página não é carregar nada, não é carregar nenhum conteúdo. Porque, de novo, esse conteúdo é carregado de uma maneira posterior e dinâmica. Mas o site da Tramontina é mais simples, e sim, para cada página, se tu entra na página de, sei lá,
de cabos de extensão no e-commerce da Tramontina, mesmo na página de busca, ele já indexa cada conteúdo no código-fonte. E dessa maneira a gente consegue fazer essa requisição para o código-fonte da página. E esse código aqui, dá para ver que ele é super simples. Eu vou explicar rapidamente para vocês. Eu faço a importação da biblioteca requests. Aqui. Eu defino o link que eu quero acessar, o URL, que é basicamente aqui, ó, a página departamentos, reforma e construção, materiais elétricos. E aqui tem exatamente o que eu peço. Eu peço, por exemplo, que ele carregue 40 produtos. Aqui na terceira linha, eu utilizo o requests para fazer, de fato, a requisição do link e carrego o resultado dessa requisição na variável content. Só que o content ele tem várias propriedades, e o que eu quero acessar, propriamente, é o texto dele. Eu salvo a página page como a variável page como a variável content.text. É aquilo que eu disse. Por vezes, quando tu faz uma requisição da API, o resultado vem muito sujo. Ele vem com ou não formatado ou com muita coisa entre os códigos. E aqui foi um caso. Eu precisei depois tratar eles para printar resultados únicos, porque no momento em que eu montei o código, ele printava às vezes 2 ou 3 vezes o mesmo produto. Porque, de certo, aquele produto aparecia naquela construção 2 ou 3 vezes na estrutura da página. Então eu tive que fazer esse pequeno tratamento, mas também não é nada difícil. Vamos lá. E daí eu faço um for. Para cada linha da página, para cada linha na página, dividindo por linhas, eu procuro se tem o item name ou o preço deles. Lembrando que isso tudo aqui, tu vai ter que deduzir. Deduzir não, tu vai ter que enxergar na página. Tu vai ter que abrir o código-fonte da página, enxergar a maneira em que ele está estruturado. E a partir daí, tu começar a fazer esses cortes no conteúdo. Edu, você pode dar um exemplo, assim, indo na página e vendo como é que a gente faz isso? Você usa a ferramenta Inspect do Chrome? Ou usa alguma... Sim, dá para utilizar. Um adendo. Isso daqui que eu estou fazendo, eu poderia usar o Beautiful, mas eu não queria usar uma segunda biblioteca. Eu queria usar o Requests puro aqui no workshop de hoje. E por isso que eu estou fazendo assim. Mas usando aquela biblioteca, fica, em geral, até mais fácil de tu utilizar. Porque tu consegue usar a formatação do HTML em si. Eu carreguei aqui, então, a página que eu vou fazer a requisição aqui de tomadas, interruptores. E quando eu clico Ctrl U, ele me mostra o código-fonte da página. Que é a mesma coisa que eu clicar F12 e vir em elementos. É a mesma coisa, só que aqui ele abre uma página maior, fica mais fácil de entender. E daí como é que eu faço? Eu quero aqui carregar, eu quero salvar o nome do produto. Conjunto 4x2. Eu vou lá, conjunto 4x2. Ele aparece nessa linha enorme aqui. E eu começo a fazer manualmente esse corte. Eu penso, ele aparece depois do item name e antes do item equal. E daí eu vou lá e começo a fazer o código pensando nesse corte, que é basicamente o que eu faço aqui. Eu pego o que está depois do item name e depois do E, porque ele aparece, tem um E aqui, em símbolo. E nesse meio termo eu sei que vai aparecer o nome dos produtos, porque isso aí se aplica a todos. Eu fiz o teste para 2, 3 e vi que isso daqui não é só para esse produto, mas para todos. Todos eles estão nessa mesma estrutura. É bem artesanal, então. Você tem que ir achando ali cada elemento individualmente nessa biblioteca, né? Sim, aqui eu estou fazendo de uma maneira ultra artesanal, justamente para usar o menor número de bibliotecas possíveis. Mas usando outras, eu poderia automatizar isso. Por exemplo, o Beautiful ele permite que eu diga, eu quero printar o texto dessa classe aqui. E daí eu só boto para printar o conteúdo desse texto, dessa classe, e aparece esse conteúdo aqui.
é uma maneira mais direta, mais fácil, mais até profissional de se tratar uma página. Mas, de novo, eu não queria utilizar isso. Eu queria mostrar exatamente na marca como se faz. E daí depois eu quero saber o preço. E eu sei que o preço ele aparece logo depois dessa marcação aqui no código-fonte. Ó, tem ela e o preço do produto. E isso acontece não só uma vez, mas todas. Ó. Aqui 7,9, aqui 18,9. E eu faço assim, na marra, nesse caso. E depois eu só faço aqui uma formatação para ele não printar replicado os dados. E agora eu vou botar para rodar para mostrar para vocês como é que se sai. Viu? Ele já fez a aquisição da página. Então a gente tem aqui os 40 carregados, né? Aqui da página. Então eu boto o nome e o preço. Bonitinho. Funciona super bem. E pode parecer artesanal, mas não é complexo. Olha um pouco de código que eu fiz e olha o poder dele. Já consegui fazer o web scraping da Tramontina em, sei lá, 10 linhas de código. E você faz uma vez, agora para todos os produtos é só mudar a página, né? Porque Claro, a daí você pode estrutura é a mesma. automatizar. Exato, você pode fazer um for aqui em cima para ele passar em cada página da Tramontina, não só de materiais elétricos e de tomada, enfim, passar para cada tipo. Mas enfim, daí a gente vai para baixo e aqui eu entro no caso do mercado Altofo, que eu vou mostrar para vocês usando o Selenium primeiro. Ó. Eu quero... Eu vou realizar o web scraping desse site. Vocês repararam que o conteúdo ele gera depois, no momento que eu gero a página, ele gera a estrutura da página, mas os produtos eles geram de uma maneira posterior. Repararam nisso? Já é um indicativo de que essa página é dinâmica. E aqui no caso não vai acontecer porque não tem tantos exemplos assim, mas as páginas dinâmicas geralmente quando eu vou para baixo eles vão gerando mais ofertas de produtos. E, bom, mas para sanar a dúvida de vez como é que eu sei que essa página não é dinâmica? Eu vou dar um Ctrl U de novo e eu vou ver se tem esses produtos no código-fonte da página. Então, por exemplo, eu vou colocar 8. Vou botar um nome completo. Na verdade, nem sei se... Ó, tá vendo que aqui, na página que eu tô vendo, tem o produto biscoito, Altofo, maisena, quilo. Mas no código-fonte, que é exatamente isso daqui, cliquei Ctrl U para abrir o código-fonte e coloquei exatamente esse mesmo texto, ele não consta ali. Quer dizer que esse conteúdo ele não foi gerado no código-fonte da página, e sim de uma maneira posterior. E é isso que é um indicativo final, assim, é para ter certeza de que o conteúdo foi gerado de uma maneira dinâmica. Então não vai dar para eu realizar o web scraping dessa maneira aqui, que eu realizei com requests para a página. Porque ele vai estar carregando o código-fonte e não a página com os produtos. Essa é a diferença. E... Nossa, eu estou me atrapalhando aqui. Então, eu vou ter que usar outros métodos. Eu posso usar o Selenium. O Selenium ele vai carregar a página tal qual carregou aqui, na íntegra. E aí sim eu posso realizar o web scraping do que é carregado, porque a página vai carregar esse conteúdo. Ou eu posso interceptar a API do mercado Altofo e fazer requisição para a API. Eu vou mostrar primeiro usando o Selenium. Ao utilizar ele no Colab, tu tem que instalar esses outros recursos do WebDrive do Chrome e tudo mais, e o próprio Selenium. Então, aqui demora um pouquinho, mas eu já deixei baixado, instalado. Mas vale a dica aí para vocês. E mostrando aqui o código, como é que ele funciona. Ele é mais complexo, sim. O Selenium, quando não precisa usar Selenium, não se utiliza justamente porque ele é mais chatinho. Eu vou ter que importar o Selenium e o WebDrive e tudo mais aqui. Eu vou carregar o WebDrive propriamente do Chrome e vou atribuir algumas opções para eles. Aqui eu coloco o headless para ele não abrir uma janela para fazer a requisição. Se eu tiro essa opção, ele abre tudo certinho, como se fosse navegador normal. No caso, o Colab,
se eu desabilito isso, ele não funciona, porque o Colab não tem a capacidade de gerar essas janelas. Então, aqui dentro do Colab eu tenho que colocar headless, mas se eu rodasse isso aqui no meu sistema, funcionaria mesmo com essa opção desativada. Eu coloco aqui o no sandbox e aqui para desabilitar a memória compartilhada, por questão de performance, mas também poderia desabilitar. Bom, e daí eu carrego o WebDrive do Chrome, passando essas opções que eu listei acima. E eu faço depois basicamente a mesma coisa. Eu dou um get para o link que eu quero acessar, que é exatamente essa página aqui. Esse link aqui, Biscoitos Caseiros. E agora eu dou um timeout só para esperar a página carregar, porque, de novo, como é uma página tal qual se carrega no navegador, por vezes ela pode demorar para carregar ela por completo. Então eu dou aqui um timeout para esperar que os conteúdos sejam carregados. E o Selenium, ele já tem a funcionalidade de estruturar o HTML, de tu poder acessar o conteúdo com base nessa estrutura, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu quero acessar, eu dou aqui o nome dos produtos que estão na classe, dei o nome da classe aqui. Aqui o nome da classe. Que está no código-fonte, não, no código-fonte não, que está aqui na estrutura que é gerada pelo HTML. Eu poderia fazer essa mesma coisa aqui, usando o request, se eu usasse aquelas outras bibliotecas que eu mencionei depois. Mas eu botei o request na marra. E aqui, como o Selenium já vem com isso pronto, eu já utilizo, porque é o jeito que se utiliza o Selenium. Eu faço essa coisa, então, para o nome dos produtos e para o seu preço. E depois eu também faço a mesma coisa, o mesmo procedimento de printar o nome dos produtos e os seus preços. Então, vou colocar o código para rodar, vocês vão ver que ele é um pouquinho mais lento, porque ele renderiza toda a página. Então, está aqui fazendo a requisição, demorando, mas carrega exatamente essa página, exatamente com os mesmos produtos. Então, biscoito, altofu, maisena, quilo, 20,99, 20,99. É a maneira de se fazer para uma página dinâmica. E, por fim, aqui no caso da Autof, eu posso utilizar a API, porque, de novo, como essa página é dinâmica, ela utiliza uma API, e eu posso interceptar essa API para fazer a requisição. E aí, sim, a API é a galinha de ovos dourados do web scraping. Se tu pode fazer, tu faz por uma API, porque ela é muito mais rápida, ela é muito mais poderosa, te dá muito mais recurso, e, enfim, se tu tem a possibilidade, juro, faz por web scraping, porque é a maneira mais profissional de se realizar e que tu vai conseguir tirar o maior proveito dos dados. O código aqui ele fica um pouco mais abstrato, justamente porque eu estou lidando com uma API e não com uma página em si, mas ele também é relativamente simples. Eu importo requests, de novo, e aqui eu estou importando o JSON para fazer a formatação da página, porque as APIs, elas geralmente são estruturadas em JSON. Tu recebe uma resposta em JSON. Inclusive, a própria API do Atlas é em JSON. Enfim. Eu passo algumas características do data. Eita, peraí. Vou começar por aqui. Eu faço a mesma requisição usando o requests para a página da API, no caso. Então, agora não é mais mercado autof, mas sim o domínio da API, que é a search ou super.com.br /search aqui. Onde é que eu achei isso? Desculpa. De onde é que eu estou? Então. Tá lá. Se tu clica em Network, tu consegue ver o que é carregado dinamicamente depois de uma página. Tá vendo que ele demora para carregar? Justamente porque ele é carregado de uma maneira posterior. E daí, aí que tá. Você tem que aprender a usar a internet, aprender a usar o site. Então, aqui, ó, eu vejo que tem uma API. Tu estudando, tu vai reparar que isso aqui é uma API. Aí, como é que chama? Não consigo aumentar. A dica é achar o nome search? Não, porque isso, de novo, depende. Cada site tem a sua estrutura. Mas, geralmente, eles estão ou em formato JSON, aqui tu pode ver por tipo, ou em formato JSON, ou aqui por esse tipo de formato. Entende? Se aparece aqui, sei lá, WebP, aqui é um formato de imagem, sabe que não é uma API. Mas aqui, geralmente, pode ser. E também tem muito teste. Tu pode... Porque um site ele pode ter várias APIs ao mesmo tempo, sabe? Para diferentes funcionalidades. Então, sempre tem um trabalho de tu estudar o site antes de começar a coleta.
Mas abrindo aqui, ó, eu abri a API e tu vê que ela tem uma formatação de API. Tá, mas daí voltando para o código, eu faço a requisição para API, e se tu abrir esse link aqui, tal como eu abri aqui, tu vê que ele não me leva a lugar nenhum, porque aqui não tem nenhuma indicação do que eu quero procurar nessa API. Então, sempre que tu trabalhar com uma API, tu tem que dizer que dados tu quer acessar dessa API. Que é exatamente o que eu faço aqui. Eu carrego o conteúdo que eu quero gerar a partir do JSON Data, que é o que eu estou mostrando aqui. Aí, de novo, cada API também é estruturada da sua maneira e tu tem que entender o site que tu está acessando, o serviço que tu está acessando e saber manipular. É um trabalho realmente artesanal, mas que, juro, vale a pena se dedicar, porque o proveito é muito maior. Por exemplo, aqui eu identifiquei que ele sempre requer o ID da conta de requisição. Então, eu botei um número genérico, 50, mas daí, durante o acesso normal de um usuário, vem qualquer número aleatório. Ele pede o ID da loja, justamente por ser um marketplace, eles têm várias lojas. Então, eu coloquei aqui a loja de Criciúma. Então, a API ela vai retornar os produtos da loja de Criciúma, mas poderia ser, sei lá, quais outras lojas que tem? Tem em Bituba, tem em Capão da Canoa. Então, eu ia mudar aqui o nome da loja. E no caso aqui da API, eu também ela aceita o parâmetro de quantos produtos eu quero fazer a requisição. Então, eu peço aqui os primeiros 1000 produtos. Lembrando que aqui eu consegui carregar até 40. E aqui eu consigo pela API pedir até 1000. Cada API também vai ter seu limite. Eu testei aqui, o limite é 1000. Se eu peço 1001, ele vai bloquear. Então, 1000 é o máximo que a API entrega. E aqui eu faço uma requisição tal qual eu faço no request. Eu peço para carregar então os dados eu peço aqui a resposta do request, eu carrego o conteúdo desse JSON em dados e daí depois eu basicamente trabalho com base no JSON que tem o código da API. Então eu peço aqui embaixo eu peço que o nome seja é isso. Eu falo do produto data e falo que o nome ele se encontra na formatação Node e Name da API e que o produto, o preço do produto se encontra nessa formatação. Isso, de novo, envolve bastante trabalho artesanal, assim, você tem que realmente conhecer a API. Eu posso mostrar isso, se sobrar tempo, como eu faço isso por causa da Autof, porque, de novo, aqui no caso não tem praticamente nada indicando exatamente como o resultado é formatado. Então, você tem que fazer todo o trabalho manual de fazer a requisição da API, estudar como ela é estruturada, para depois montar essa estrutura de variáveis. E, por fim, como nos outros, eu só peço para ele printar o nome e o preço. Então, vamos lá, eu vou dar um enter aqui para começar. E está gerando. Percebo que está uma força de conteúdo. Pode falar. Todos os grandes sites, assim, a Amazon, o X e tal, todos eles têm API, não tem? Uhum. Então, quando é que, nesses casos, não vale a pena fazer web scraping, vale a pena ir pela API? Nossa, eu vou voltar ao que eu, enfim, estou falando. Isso depende muito da estrutura do site. Não tem como, não tem uma fórmula mágica. Como esses sites utilizam a API, se tu puder usar a API, se tu conseguir acessar, conseguir manipular essa API, melhor. Mas esses sites, por vezes, eles podem ser tão sofisticados que fica até difícil utilizar a API. Voltando ao caso do Twitter, ele sim tem uma API, mas desde que o Musk assumiu a empresa, ele dificultou e muito o trabalho da API. Isso que a Carla está falando, justamente por questão financeira. Ele queria lucrar com a API. E por isso... Não, era só um coração pra ti. Era o coração, não era Era um coração. tá, pessoal. É um coração de jovem pra ti, porque é justamente o que eu ia falar. Vou até baixar minha mão aqui. Tá, desculpa, cara. Mas exatamente isso. E daí eles fizeram uma nova API, uma nova versão da API, que é extremamente difícil de se manipular. Por exemplo, eles
tu tem que fazer toda uma identificação de usuário com um token, e esse token é precificado e não pouco, é caro. Então, vai depender muito, assim, da tua habilidade de conseguir manipular essa API e também da própria estrutura que o site é montado, porque, por vezes, essas APIs realmente não são feitas para serem utilizadas, entende? Elas, de uma maneira muito... ou utilizadas de uma maneira muito estrita, sabe? Então, de novo, não tem fórmula mágica, vai depender muito de como o site é montado e dos teus conhecimentos para realizar um web scraping. E de uma questão política da relação entre o site e os acadêmicos, no caso do Twitter, que eu me recuso a chamar do outro nome, né? Porque ele simplesmente bloqueou universidades, parcerias que tinham para usar a API, então são essas coisas que a gente tem que se atentar também. Exatamente. Gente, o tempo está acabando, mas então eu vou dar um corridão aqui. Eu destaco aqui um pouco do uso do proxy e da VPN. De novo, voltei àquele mesmo slide. Esse daqui é um fluxo normal de requisição. Tu se conecta com o domínio, com o servidor, pela tua identificação que também é teu IP. Todo mundo tem um IP ao usar a internet. Só que por vezes você faz um web scraping, tu tá pedindo muita coisa para esse servidor e ele pode vir a te bloquear, porque ele não quer que tu faça isso. Então, tu pode usar um proxy ou uma VPN para conseguir criar novos caminhos de conexão a esse mesmo servidor. Que é, por exemplo, o que eu estou fazendo com o Google Maps. Eu conecto com o IP brasileiro, depois com o IP americano e com o IP canadense, e assim eles nunca conseguem me parar de realizar o web scraping, porque eu sou sempre uma pessoa diferente acessando o site. O proxy ele funciona da mesma maneira que a VPN, só que a VPN ele consegue camuflar o computador inteiro e o proxy ele serve especificamente para uma aplicação. Mas na prática os dois são muito utilizados na realização do web scraping. E daí eu vou para a última discussão aqui de hoje, que se é legal realizar web scraping, porque acaba que fica muito confuso isso tudo que eu falei. Tipo, eu estou fazendo algo que é bonito, que pode, ou que é criminoso. E olha, o que eu trago para vocês é que não existe um consenso nessa discussão. A própria legislação dos países, como tudo em relação aos eletrônicos, está sendo bem lenta para justamente decidir sobre isso. Via de regra, o modelo dos negócios das empresas é assim: os dados podem até ser públicos, mas eles pagam pela API. Que é o caso do Twitter. Tu pode usar a API deles, eles não te pedem. Os dados são públicos, tu pode usar como tu quiser, mas desde que tu pague. Porque à medida que tu usa a API de uma maneira não paga, eles tendem a te bloquear justamente para tu não fazer esses abusos do web scraping. Mas os dados, o argumento que é mais utilizado pela comunidade que faz o web scraping é: se o dado é público, se ele está num site acessado pública e gratuitamente na internet, não há problema em coletá-lo. O que tu está fazendo é uma coleta massiva desses dados, só que coletar esses dados em si não é um problema. Que é exatamente o que eu estou fazendo no Google Maps. As informações de geolocalização dos endereços são um dado público que tu acessa. Cada vez que tu entra no Google Maps e coloca quer ir na padaria, ele está fazendo o georreferenciamento. O que eu estou fazendo é simplesmente utilizando isso daí de uma maneira abusiva, entende? Mas, o argumento é: se esses dados são públicos, a princípio não tem problema em coletar, porque eles já são públicos. Eu não estou fazendo algo de errado em coletar esses dados. Pode ser abusiva a minha atitude de coleta, mas a posse, o acesso a esses dados não é errado atingir. Entende? Faz sentido? Mas, claro... E você não está vendendo os dados também, né, que outra pessoa coletou, né? Exatamente isso. Isso é um outro ponto importantíssimo nessa discussão. Claro que isso tudo que eu estou falando vai sempre ser facilitado se o site tem consentimento dessas práticas. Que daí, de novo, a gente pode cair no caso do Twitter. Na primeira API, eles eram muito mais permissivos com o uso de web scraping, com esses acessos. E na segunda versão, essa mais nova, de 2021-22, eles não querem isso e conseguem dificultar ao máximo a utilização desse recurso. Tanto que a maioria desses projetos que realizavam web scraping do conteúdo do Twitter quebraram, porque não tinha mais como acessar. E eu gostaria apenas de destacar, assim, não é só gente como nós, ou sei lá, malandros que realizam web scraping. Qualquer grande empresa, sim, realiza web scraping.
E geralmente de uma maneira como nós, sabe? Não de uma maneira permitida, mas sim deliberadamente. E daí aqui eu trago algumas empresas que vocês devem conhecer que fazem isso descaradamente. Então, tem aqui todas as Big Techs e sites assim que, por exemplo, Decolar. Decolar é o site para tu ver preço de passagem. O que ele está fazendo na prática é um web scraping de outros sites de passagem para conseguir numa página te mostrar, no Gol tá nesse preço, na Azul tá esse preço. É um web scraping que eles estão fazendo. Ou, por exemplo, qualquer inteligência artificial, para aprender, o que eles fazem? Eles fazem um web scraping massivo de tudo que eles conseguem fazer na internet e treinam essas IAs com os dados da internet. Então, por exemplo, isso é bizarro. Se tu pegar uma questão do Stack Overflow e colocar exatamente a mesma questão no ChatGPT, a resposta sai quase idêntica. Por quê? Porque a OpenAI fez um web scraping de todo o Stack Overflow e com conteúdo, com conhecimento do Stack Overflow, eles ensinaram o ChatGPT. E não teve uma permissão para isso, sabe? Eles não pediram permissão para o Stack Overflow, eles só fizeram. Então, vocês não precisam se sentir mal por fazer web scraping, esse é o meu ponto. Porque todo mundo faz e essa galera lucra bilhões por mês por isso, sabe? Nós estamos pelo menos querendo produzir conhecimento para a sociedade. E aqui eu só trago um contraponto é o penúltimo slide mesmo, do Aaron Swartz, que foi um hackativista, uma palavra bonita, americano. Foi um defensor assim, de muitos dos direitos na internet, de uma internet aberta, que seja possível realizar esses trabalhos. Ele estudou no MIT. Ele estudou no MIT e ele era realmente militante pelo acesso aberto a conteúdos, a jornais, a papers. E ele realizava massivos web scrapings. E ele realizou o web scraping de, se eu não me engano, 4 milhões de artigos, papers, enfim, material do JSTOR, o site, o repositório, né, acadêmico, com base no acesso que ele tinha das credenciais do MIT. E nisso ele é flagrado, aqui dá para ver o momento que ele realiza esse web scraping, ele acessa os servidores, ele é flagrado, gente. E ele é condenado a 35 anos de prisão e pagar multa milionária por realizar esse web scraping. Ou seja, o web Não é scraping triste, não conta o final. Não conta o final que é triste. Eu vou ter que contar. Então, para vocês terem noção de que o web scraping, quando ele incomoda, né, o dono do serviço, tu pode se ferrar. Eles podem ir atrás de ti, podem querer te condenar. Porque aqui ele foi acusado de roubo de informação, quebra de propriedade intelectual, um monte de coisa. Mas, no fim, o que ele estava fazendo era um web scraping. Bom, ele não chegou a ser preso. Em 2013, ele cometeu suicídio. Mas só para vocês verem que essas práticas podem sim ter resultados sérios, sabe? A internet, em partes em partes não é terra de ninguém, sabe? Pode ter consequências pelos seus dados. Bom, sem mais delongas, estamos no fim, essa é a apresentação. Espero muito que tenham gostado. Muito bom, Edu. Maravilha, palmas para o Edu. Super legal. Muito legal, muito legal. Muitíssimo obrigado. Foi muito didática, esclarecedora, simples, objetiva, bem elaborada, né? Com código compartilhado. A gente pode colocar o código na página do nosso grupo de pesquisa, disponibilizar também para quem quiser aproveitar o conhecimento desenvolvido pelo Edu ao longo do tempo e que o Edu está sendo um super pesquisador aí para a gente dentro do projeto Atlas, né? Então, muito obrigado, Edu. Vou parar aqui a gravação. Eu também quero elogiar o